O texto sagrado diz que aquilo que vai transformar a nossa vida é justamente a manifestação de um evangelho autêntico, vivenciado e gerado no poder de Deus, de uma vida para outra vida. Olha que coisa bonita ver Deus na vida daquele, mas para a minha vida eu preciso de alguma coisa que seja palpável. Ele não entendeu que o evangelho é sistêmico. Ele quer para ele o evangelho. A partir do momento que a pessoa detém o evangelho para ela, ela perde o evangelho. Se o evangelho não encontrar em nós uma ação para ir, ele não é um evangelho, é uma história que nós ouvimos e que é uma bênção na vida de muitas pessoas, mas não serve para você. Quem é esse que me chama? Quem é esse que diz que eu persigo? E Paulo perseguia Cristo. E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas pastor, eu não persigo Jesus. Persegue sim. Quando você conhece o evangelho apenas como uma história, você é como Paulo. Fica andando de um lado para outro, de cidade em cidade, tentando de alguma forma desconstruir aquilo que o Espírito já disse no seu coração que é uma realidade. Não somos mais alguém que fala do evangelho, somos alguém que vive e propaga o evangelho em tudo que faz, nas ações, nos sentimentos, na vida, nos relacionamentos, porque o evangelho é a essência daquilo que ele é. Paulo assim diz: eu não recebi nem aprendi de homem algum. Não há homem que possa mergulhar você na essência do evangelho. Paulo sabia bem isso. O evangelho é algo formado pela manifestação graciosa da fé na construção daquilo que Deus em Cristo Jesus revelou para a salvação de todo o homem. Quando nós tentamos justificar diante de Deus os nossos erros e as nossas ações, somos comparados ao povo que fez o que fez por obediência à tradição dos homens e não à revelação de Jesus. Que nós podemos estar aqui muito bem dentro da igreja, mas não termos revelação de Jesus. Estamos nos machucando, porque a igreja, para quem não é crente, não é um bom lugar. É lugar para ser transformado. Quem não tem disposição a ser transformado é porque não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não quer ser contrariado na sua natureza e essência. Mas o evangelho nos contradiz todos os dias. Todos os dias somos abençoados pelo Senhor que encontramos a graça. Mas todos os dias somos expostos na nossa fraqueza como pecadores. Todos os dias somos fortalecidos na força e no poder que vem do Senhor. Mas todos os dias somos vencidos nas escolhas dos nossos próprios desejos. 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Isso não é batismo na água, isso é batismo em quem? Em Cristo. Mas se tivesse aqui uma piscina d'água e eu mergulhasse aqui e saísse lá do outro lado, todo mundo ia dizer: se molhou, né, pastor? Eu ia dizer: não, eu caí na água e não me molhei. Quando eu caio dentro da água, eu saio do outro lado com outra aparência, revestido da água. Quando eu sou batizado em Cristo, eu saio do outro modo, revestido de Cristo. Se eu não entender da revelação de Cristo, que eu preciso já lá na obra de Cristo estar crucificado com Ele, eu não posso revelar Cristo, gente. Não tem como. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor:
Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. O texto sagrado traz para nós, no comecinho da carta, Paulo levanta uma grande advertência. Ele está trazendo para esses irmãos, aqui na igreja aos Gálatas, de certa forma, uma repreensão. Uma repreensão porque eles tinham crido e tinham testemunhado daquilo que eles tinham crido, e daqui a pouco aquilo que tinha sido por eles crido começou a ser apenas uma história. Muito crente tem esse mesmo pensamento. O que é esse pensamento? Ele escuta aí, e muitos sabem que Jesus existe. E fora, nós sabemos disso. Todo mundo fala que crê em Deus. Sim, nós sabemos. Tem um monte de gente que fala que crê em Deus. Mas a palavra do Senhor diz que não é por causa daquilo que a gente ouviu falar que vai acontecer alguma transformação no coração da gente. O texto sagrado diz que aquilo que vai transformar a nossa vida é justamente a manifestação de um evangelho autêntico, vivenciado e gerado no poder de Deus, de uma vida para outra vida. Mas como nós vamos gerar alguma coisa se nós somos pecadores? Não podemos gerar nada, porque de nada em nós, acabamos de cantar, há de bom. Romanos capítulo 3 e capítulo 5 ainda vão dizer para nós, nós somos ruins. Nós somos péssimos. Ruins em tudo que fazemos. Porque tudo que fazemos é segundo o interesse do nosso coração. Mas Paulo se depara com essa igreja e começa a chamar eles, dizer, está esquisito esse negócio aí, vocês ouviram um evangelho, vocês ouviram um evangelho, se tornaram participantes daquilo que ouviram. Pessoal, você se tornou participante daquilo que ouviu, mas o tempo foi apresentando para você e já não é mais suficiente o evangelho. Ele ficou apenas na vida desses irmãos como uma história contada. Dá certo para fulano, dá certo para Beltrano. Olha que coisa bonita ver Deus na vida daquele, mas para a minha vida eu preciso de alguma coisa que seja palpável. Ele não entendeu que o evangelho é sistêmico. Ele quer para ele o evangelho. A partir do momento que a pessoa detém o evangelho para ela, ela perde o evangelho. A partir do momento que ela diz que ela encontrou o evangelho, ela perdeu o evangelho. O evangelho só está em nós se ele encontrar em nós uma ação multiplicadora. Se ele encontrar em nós um depósito fiel daqueles que transbordam a vida do mesmo evangelho na vida de outras. E Paulo entende bem isso e não fica só na repreensão, ele começa a mostrar para eles como na vida dele o evangelho agiu. Versículo 12, do mesmo primeiro capítulo. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Evangelho não vem pelo que os outros falaram. Isso manifesta em nós a fé para crermos no evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas se o evangelho não encontrar em nós uma guarida para fora, se o evangelho não encontrar em nós uma ação para ir, ele não é um evangelho, é uma história que nós ouvimos e que é uma bênção na vida de muitas pessoas, mas não serve para você.
assim como não serviu para eles. Paulo, quando está trazendo, ele diz: olha, eu não recebi um evangelho que veio por contos. Eu não recebi um evangelho pelo que as pessoas falaram, porque Paulo ouviu do evangelho, e ouviu muito bem, e ouviu de uma pessoa cheia do Espírito, porque quando Estevão estava sendo apedrejado, e revelando a ponto das pessoas rangerem os dentes e atirarem-se para cima dele, e o jogarem fora e apedrejá-lo, Paulo, a Bíblia diz que sabia e consentia de tudo aquilo. Ele escutou a mensagem de quem? De Estevão. Estevão era um cara cheio do Espírito Santo. O evangelho foi exposto, e o que Paulo viu? Uma afronta à sua escolha, uma afronta ao que ele havia aprendido. E embora no seu espírito sabia que aquilo era verdade, lutava contra. Até que no caminho de Damasco, o Senhor pega Paulo e o lança por terra. E ele então, apavorado, declara: o que é que está acontecendo? Quem é esse que me chama? Quem é esse que diz que eu persigo? E Paulo perseguia Cristo. E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas pastor, eu não persigo Jesus. Persegue sim. Quando você conhece o evangelho apenas como uma história, você é como Paulo. Fica andando de um lado para outro, de cidade em cidade, tentando de alguma forma desconstruir aquilo que o Espírito já disse no seu coração que é uma realidade. E o Espírito Santo ainda diz para Paulo: Paulo, tu não pode lutar contra, tu não pode recalcitrar contra os aguilhões. Todos nós bem sabemos, e hoje pela manhã já citei isso na EBD, esses aguilhões eram quando os cavalos, a parte da cavalaria no meio do exército era atiçada para ir para a guerra, e então os cavalos tinham que dar todo o gás que eles podiam. E então os que guiavam ali com as suas lanças à frente e os arqueiros atrás, devastando os que estão à sua frente, eles baixavam um tipo de um garfo todo pontudo, que se os cavalos diminuíssem o ritmo, aquilo pegava os artelhos dos cavalos, aquilo arrancava pedaço de carne, e os cavalos continuavam na mesma batida. Eles tinham que enfrentar, não interessava o que tinha pela frente, eles tinham que entrar batalha dentro. E Deus usa essa ação que Paulo conhecia bem, dizendo: Paulo, tu foi chamado para entrar guerra dentro, Paulo. Não adianta tu ficar lutando, porque quanto mais tu lutar, mais tu vai se ferir e vai se machucar. E depois que acabava a guerra, os cavalos que tinham desanimado no meio estavam com suas patas todas à mostra, e a única recompensa que eles tinham era a morte. Não se tratava de um cavalo no meio de guerra. Não é como hoje: bota um remedinho, tira a bicheira, dá uma carícia. Os equinos têm os artelhos das partes preparados, eles não deitam. Quando deitam estão doentes, eles dormem em pé. Ele é todo preparado para aquilo. Então, quando há um ferimento nessas partes, a única coisa que serve para eles é o sacrifício, a morte. E Deus chamou Paulo e disse para ele: essa é a jornada. E ele, quando começa a se deparar com a igreja da Galácia, ele vê que a igreja da Galácia vai, mas não vai. É uma igreja que começou bem e começou a diminuir o passo. Ela não conseguiu entender. E Paulo está trazendo aqui: gente, o que faltou para vocês foi a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo, ela ultrapassa a essência daquilo que nós contemplamos apenas como algo. Ela vai muito mais. Ela nos coloca agora dentro do Evangelho.
Não somos mais alguém que fala do Evangelho, somos alguém que vive e propaga o Evangelho em tudo que faz, nas ações, nos sentimentos, na vida, nos relacionamentos, porque o Evangelho é a essência daquilo que ele é. Paulo assim diz: eu não recebi nem aprendi de homem algum. Não há homem que possa mergulhar você na essência do Evangelho. Paulo sabia bem isso. O Evangelho é algo formado pela manifestação graciosa da fé na construção daquilo que Deus em Cristo Jesus revelou para a salvação de todo o homem. É a revelação de Jesus Cristo. E quando começa Paulo a contemplar se ele tinha alguma instrução para isso, ele mesmo diz no versículo 13: porque ouvistes qual foi o meu proceder, da onde eu vim outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Eu não era um cara no judaísmo de qualquer jeito, eu era o cara. Eu era bom no judaísmo, era bom, eu acabava com a igreja, eu devastava, eu desmantelava tudo que era aparente. Pensava ele. Até o dia que a revelação de Cristo chegou na sua vida. E quem que foi desmantelado? Paulo. 14 ele diz: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso, o quê? Das tradições de meus pais. Conhecia muito bem a história dos meus pais, a história dos profetas. Eu sabia muito bem todas as coisas. Conhecia bem, sabia bem e entendia bem. É isso que ele está dizendo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Vou ler de novo, versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve, ele quis revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse agora com Cristo revelado em mim, eu fosse pregar entre os gentios. Antes, Cristo não estava revelado, a história era mais uma qualquer. Agora Cristo revelado se tornou agora a essência da minha função e do meu chamado diante de Deus. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. A revelação nos faz envolver-nos com o Evangelho. E Paulo, nesse intuito de revelar Cristo, se coloca agora como ditame claro da evidência do Evangelho. Capítulo 2 de Gálatas. Quando nós tentamos justificar diante de Deus os nossos erros e as nossas ações, somos comparados ao povo que fez o que fez por obediência à tradição dos homens e não à revelação de Jesus. Que nós podemos estar aqui muito bem dentro da igreja, mas não termos revelação de Jesus. Estamos nos machucando, porque a igreja, para quem não é crente, não é um bom lugar. É lugar para ser transformado. Quem não tem disposição a ser transformado é porque não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não quer ser contrariado na sua natureza e essência. Mas o Evangelho nos contradiz todos os dias.
Todos os dias somos abençoados pelo Senhor que encontramos a graça. Mas todos os dias somos expostos na nossa fraqueza como pecadores. Todos os dias somos fortalecidos na força e no poder que vem do Senhor. Mas todos os dias somos vencidos nas escolhas dos nossos próprios desejos. Essa é a diferença. Paulo, entendendo isso, traz a essência daqueles que queriam trazer um evangelho que não era o evangelho da essência. Versículo 17, ele fala assim: mas, se procurando ser justificados em Cristo, nós queremos utilizar a justificação que veio de Cristo. Fomos nós também achados pecadores, mas a justificação de Cristo, ela nos coloca não para sermos eternos pecadores, mas eternos transformados e justificados. Eu não sou justificado para pecar agora com liberdade. Eu sou justificado para odiar o pecado, para abandonar o pecado, para não se envolver mais com o pecado, porque o pecado agora me faz mal. É isso que o texto está dizendo. Agora, como é que eu posso dizer que sou justificado em Jesus? Sou perdoado nele, recebo o Senhor, entendo ele, o seu evangelho, mas pratico um relacionamento ambíguo, diferente, paralelo. A Bíblia diz que não posso. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Olha lá, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Ora, se nós fomos justificados para pecarmos livremente, então Cristo, ele serve o pecado e não aquele que vence o pecado. Não é isso que Paulo está dizendo? Olha, se Cristo não pode vencer o pecado, não é você que vai. Perdão aí, querido, mas já está, a vaca foi para o brejo. Não, mas eu sou forte, pastor, eu faço um jejum bom, eu me lanço nos pés do Senhor. Não serve para nada. Não serve para nada. A Bíblia diz que nós somos justificados, mas não podemos ser achados como pecadores. Somos pecadores, mas sabemos que os pecados que cometemos é pela fraqueza da nossa carne, não pela alegria e liberdade que possuímos em Cristo. Porque em Efésios ele diz: eu posso tudo, mas nem tudo convém. Eu posso pensar o que eu quiser, eu posso imaginar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, mas não compete a mim realizar as coisas se não passarem pelo crivo do justificado, Cristo. Aquele que tem poder para vencer o pecado. E Cristo não é ministro do pecado. Aí Paulo afirma, certo que não. Quem é o doido está dizendo que ele é ministro do pecado? Porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque se eu volto a ser dependente do pecado, é porque eu sou um transgressor. Eu ouvi uma história. Eu não sou uma pessoa que conhece Cristo na plenitude da sua revelação. E aí Paulo novamente traz a sua experiência, como no capítulo 1 nós vimos, agora no capítulo 2 ele traz também a sua experiência. Porque eu, Paulo dizendo, e o Silas aqui também, estamos no mesmo pacote, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque Ele é ministro da verdade. Então agora Cristo vive em mim, mas eu continuo vivendo na carne. Diz, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé
no Filho de Deus, que já me amou e já se entregou por mim, e que já morreu na cruz por mim. Por isso que ele é ministro e aquele que pode justificar o pecador, porque ele já fez a obra. E não deixou nós para fazer nada, graças a Deus. Porque se Deus pedisse isso aqui para nós, a igreja de Gálatas já tinha entendido, a Galácia já tinha entendido essa besteira. Eles disseram, não, Deus veio nos salvar, mas agora nós vamos fazer alguma coisa para dar resposta para Deus. Mano, já se perderam. Paulo diz, o que é isso, gente? Vocês vinham tão bem. Vocês estavam caminhando, vocês estavam amadurecendo na fé, vocês estavam entendendo, mas agora se perdeu, tudo foi para o barranco. Faltou freio na grota e lá foi aquele negócio, não sobrou nada. Vocês estavam então bem. Paulo está dizendo, ele entendia que a obra de Cristo era extrema. E o versículo 20 diz assim, 21, não anulo a graça de Deus. Mas pastor, pode ser anulada a graça de Deus? Claro que pode, é só você botar que Jesus vai morrer por você, acabou a graça. Como? Porque ele já morreu. É só você acreditar que Jesus não está presente na sua vida, porque nós queremos que Jesus venha para a nossa vida. Nós não entendemos que o Evangelho nos coloca na vida dele. Nós queremos um Jesus na nossa vida porque a gente cabresteia ele. Nós queremos um Jesus na nossa vida porque a gente faz um altar de idolatria e põe Deus no lugar dele. Mas quando a gente está em Cristo, a gente está morto. Ele leva a gente para as águas tranquilas, ele leva a gente no caminho da morte, ele leva a gente no inferno, ele leva a gente para o céu, ele leva a gente para onde for, mas nós não podemos mais sair da sua presença. O Evangelho não é Cristo em mim, mas é a glória de Cristo saindo de mim, porque eu fui conquistado nele. E quando Jesus fala pela boca do apóstolo João, ele diz, eu quando for levantado da terra, estiver na cruz do Calvário, eu vou atrair todos a mim. Porque a obra é minha, não vou deixar nada para vocês, porque se deixar para vocês 1 milímetrozinho, vai dar errado a obra. Está vendo a igreja aí? Recebeu o Evangelho, viu Paulo com carinho, entendeu. E quando começou a querer Jesus nele, chegou alguém e disse, gente, vocês são circuncidados? Não, nós recebemos o Evangelho pela graça. Mas a graça não basta só. Você precisa se circuncidar. Porque a aliança verdadeira é a aliança de Abraão com sua descendência. Pegaram o Evangelho de Cristo e rasgaram. E eles, é verdade, traz o apontador. Vamos começar a apontar o negócio aí. Todo mundo vai apontar o lapisinho. Porque a promessa foi dada para Abraão, que viu o dia do Senhor e se alegrou. Porque ele se alegrou? Porque ele viu a glória do Senhor ressuscitado, não viu a glória do Senhor verdadeira e em ação humana. Ele viu ela verdadeira e perfeita na ação de eternidade. Ele viu o dia do Senhor e se alegrou. Ele viu Cristo ressuscitado, socorrendo. Então quando somos ligados a Cristo, então entra o texto, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que eu fui lá nele. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E o 21, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, se ela depende de alguma coisa que eu faça, segue-se que morreu Cristo em vão. Cristo morreu em vão, meus amigos? Não. Não morreu em vão. E nós, qual é a resposta que temos dado? A resposta qualquer? Uma resposta da fé. Uma resposta conforme o Evangelho. Capítulo 3, versículo 26. Para aqueles que agora estão em Cristo, Paulo começa a dizer, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em
Agora a fé vai manifestar para nós essência para a nossa caminhada. A fé nos leva a Cristo, a fé nos traz ação, Cristo revela-se em nós. Paulo diz: eu vi o Cristo revelado. E então nos conduz no poder do Espírito Santo a verdadeiramente sermos batizados na obra da cruz. E é por Cristo na cruz que vencemos o pecado. Ele se torna o ministro da justiça. Quando nós não estamos inseridos na morte de Jesus em essência, também não podemos usufruir a morte da ressurreição em essência. Então Paulo está dizendo: se Cristo não pode aparecer na sua vida ressuscitado, então ele morreu em vão. Tem sentido Cristo morrer? Agora, se Cristo morreu e eu estava junto com Ele, batizado, ligado nele, então a hora da crucificação de Jesus foi a hora da minha crucificação. E Paulo entendeu isso, e ele diz: fui crucificado com Cristo. Não é a morte de Cristo apenas, é a minha. Então agora ele morreu e eu morri junto com ele. Fui crucificado com Cristo. Agora morreu tudo para mim, a lei. E agora eu vivo pela fé. Agora a fé, ela é presente, porque ela se baseia no Evangelho e não se baseia em mim e nem nas histórias que eu ouvi. Se baseia na presença de Deus em essência na minha vida. É isso que o texto diz. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Isso não é batismo na água, isso é batismo em quem? Em Cristo. Mas se tivesse aqui uma piscina d'água e eu mergulhasse aqui e saísse lá do outro lado, todo mundo ia dizer: se molhou, né, pastor? Ia dizer: não, eu caí na água e não me molhei. Quando eu caio dentro da água, eu saio do outro lado com outra aparência, revestido da água. Quando eu sou batizado em Cristo, eu saio do outro modo, revestido de Cristo. Se eu não entender da revelação de Cristo, que eu preciso já lá na obra de Cristo estar crucificado com Ele, eu não posso revelar Cristo, gente. Não tem como. Porque Cristo se revela através de nós pelo poder da ressurreição. Porque na morte da cruz levou a nossa velha natureza. 3 dias depois de sepultado, ressuscitou para trazer sobre nós a eternidade de uma vida plena. Que diz mais o texto? 28. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de quem? De Abraão e herdeiros da mesma promessa. Não precisa mais apontar nada. Agora nós somos filhos pela fé. Herdeiros segundo a promessa. Essa é a bênção. Capítulo 5, versículo 16. E agora o que serve para mim, pastor? O que serve é a graça da misericórdia que proporciona para nós agora a ação de andarmos vencendo e triunfando sobre o pecado. Versículo 16, digo porém, andai no Espírito. E se você andar no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Digo, porém, se você andar no Espírito, jamais você vai se satisfazer com os prazeres da carne. Vou repetir, porque a gente acredita em tudo que é lorota.
Eu já falei aqui na igreja, crente gosta de ver jornal impresso, noticiário, e diz, puxa pastor, que notícia extraordinária. Tudo baboseira, mentira. Ele acredita. A palavra que é verdadeira, ele não acredita. Ele acredita na televisão, ele acredita na internet, ele acredita no diabo a quatro, mas ele não acredita na verdade da palavra. E se a Bíblia diz que é para a gente andar no Espírito, porque se a gente andar no Espírito, a gente jamais vai andar nos prazeres da carne, é porque a palavra diz que isso é verdade. Ah, mas na Bíblia não é. Pois é, você não tem revelação de Cristo. Se Cristo não é revelado em você, você anda que nem esse pessoal aqui, sem entendimento de Cristo. Mas se tem a revelação, se tornou filho de Deus, chegou na graça do evangelho da bênção, agora se tornou participante desse evangelho. O evangelho não é mais algo, não é mais uma história, um conto. O evangelho agora é a minha vida e a vida de Cristo em mim e eu dele revestido. Agora então compete a mim, compete a você andai no Espírito. Senão ele dizer, essa parte é de Jesus. A obra de redenção, a obra de libertação, a obra de trato, ela pertence a Jesus. A obra de santidade é nossa, porque o Evangelho diz, e Pedro fala na sua carta, sem a santidade ninguém verá o Senhor. Deus não vai levar ninguém na marra para o céu. Vai chegar no final do dia, cavalo morto, sem utilidade nenhuma. Ou vai entrar lá verdadeiramente triunfante. Não tem recuo. Versículo 17. Porque a carne milita, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E por que a luta? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Hoje, pastor, não é fácil, não é. Mas quem está brigando? É você? Não. Quem que luta aí, meu filho? Pastor, sou eu. A minha alma luta. Ah, então está perdendo. Perdeu a batalha. Quem luta aqui é a alma que luta. A Bíblia diz que quem luta é o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito nosso ou o Espírito Santo? O Espírito Santo. Olha só, irmãos, como é que essa batalha nós vamos sair perdedor? Jesus ganhou tudo, venceu, nos justificou, nos deu graça, derramou sobre nós fé. Aí vai e coloca a divina semente, o Espírito Santo, que agora luta por nós, para que nós não andemos mais segundo a carne. Não é nem isso que ele está dizendo. Quem é que está brigando por nós aí, gente? Espírito Santo. Se nós andarmos nele, não vamos fazer a nossa vontade, mas vamos fazer a dele. E o versículo 18 diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, não estáis debaixo de condenação, não estáis com um fim definido, a morte. A morte foi riscada completamente da sua vida. A morte acabou. Não tem mais nenhuma expressão, porque ela se foi. Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Eu vou chegar lá no céu e vou dizer que eu não sabia nada disso. A Bíblia diz que isso é escárnio. Ouvir a verdade e não dar ouvidos para ela é escárnio. É colocar o calcanhar para ser comido. É isso que está dizendo. Vai arrancar pedaço. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Por isso que ele está dizendo para nós, ande no Espírito. Se una o Espírito na guerra contra a carne, que você vai lucrar nesse negócio. Porque se você é guiado pelo Espírito, você vence a morte. E aí ele está dizendo, não se engane, de Deus não se zomba, não chegue diante de Deus com um monte de resposta e um monte de argumento, pensando que não dá certo, porque Deus conhece muito bem as desculpas do coração do homem. E essas desculpas não servem para nada.
Versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, você está sempre semeando. Sempre semeando. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Ô pastor, que corrupção é essa? É a corrupção aí do Brasil? É a corrupção aí? Não, aqui a corrupção é corrupção para com Deus. É assim como as pessoas corruptas tentam passar perna em alguém para levar vantagem, tem um monte de crente que quer passar perna em Deus para chegar no céu e levar vantagem. E ele está dizendo que aquele que fizer uma obra e semear pelo seu próprio desejo carnal, a Bíblia diz que o que ele vai encontrar lá na frente é corrupção. Vai ser exposto o seu delito, vai ser exposto a sua fraude, vai ser exposta a sua iniquidade, porque ninguém quer uma corrupção exposta. Você já ouviu alguém chegar ali na praça e dizer: ei, querido, quem quer fazer corrupção? Corrupção, vendo corrupção, vem cá, vem corrupção. Todo mundo que passa lá dele vai dizer: esse cara perdeu vergonha. Mas ele mesmo, dinheiro debaixo dos negócios, passa a perna nos outros, inventa moda, mas ninguém vê, irmão. Aí o que ele faz? Ele é um corrupto que se dá bem. Mas Deus diz que não se engane, não se engane. O que o homem semeia na carne, ele colhe como corrupção. Mas pastor, eu dei um prato de comida para um necessitado. Corrupção. Você deu porque você quis chegar diante de Deus e ter um argumento. Mas aquilo que o homem faz não serve. Só existe um argumento diante de Deus. É Jesus Cristo e a sua obra de cruz. Sem Cristo não há boas obras. As obras vão ser todas expostas como uma corrupção humana, porque é sem vergonha o tempo inteiro, é um mau caráter de monte, pensa, sonha, deseja a morte dos outros, deseja impiedade o tempo todo. Aí faz uma coisinha boa e quer dizer para Deus: ó Deus, dá para pagar com esse prato de comida 1 bilhão de pecado que eu fiz? Deus vai pegar aquele prato de comida e te jogar bem no meio da cara, te dar nos cornos para tu aprender a não ser tolo, pensando que ele é enganado pelas tuas boas ações. A verdade do Evangelho, ela é dura, mas ela muda a nossa vida e transforma o nosso caráter. Versículo 8: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, irmãos. Agora sabendo discernir. Agora não podemos nos cansar de fazer o bem, sabendo discernir. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por que ele fala? Por que Paulo usa isso? Se não cansarmos no meio do caminho. Porque era isso que aconteceu com a igreja de Gálatas. Uma igreja que começou bem e daqui a pouquinho estava marcha engatada. Será que Jesus é isso mesmo? Será que vale a pena seguir ele? Aí Paulo chega e manda uma carta. Quando eles abriram a carta, ela vinha num rolo, tinha dentro um relho. E o pau comeu. E eles, ai, vamos correr. Estava tudo perdido. 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Não é porque você faz as normas da lei, a Bíblia diz que você aguarda. Antes,
querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Versículo 14, Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo, para Paulo, estava na cruz, e ele para o mundo, na cruz estava. 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma. Então eu sou circunciso, sou alguma coisa. Não, então eu sou incircunciso. Ele diz, e nem incircunciso. Tudo que é feito na carne em Cristo, perdeu o valor. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Se não for pra te ser